bem, audiência do De Primeira, vamos chegando aqui com mais um vídeo tratando especificamente do futebol de Passo Fundo, Esporte Clube Gaúcho, Esporte Clube Passo Fundo, porque temos mais um Gapaz pela frente, o clássico número 19 da história, o encontro entre as duas equipes. Como a gente vem fazendo já há 2 semanas, lógico, vídeo totalmente voltado para mais este clássico do nosso futebol passo-fundense. E também, como a gente tem feito há 2 semanas já, com um convidado especial. Antes de a gente apresentar o convidado especial, que é o Christian Queiroz, que vai fazer a apresentação, eu, Cleiton Vasconcelos, peço para que você curta este vídeo, compartilhe com os teus amigos, também acompanhe nossas outras redes sociais, @deprimeirapf, tem lá no Instagram, no Twitter, no Facebook, enfim. Certo? Então, dito tudo isso, dados os recados, Christian Queiroz, apresente o nosso convidado de hoje. Hoje temos aqui a honra de receber no nosso canal, no De Primeira, um dos maiores narradores do interior do estado, dos maiores narradores do futebol gaúcho, nosso colega da Rádio Planalto, narra pela Rádio Planalto, futebol, futsal, e tem uma longa história, uma longa vivência no esporte, no futebol da nossa cidade, e inclusive nos clássicos. E é por isso que o Luiz Carlos Carvalho está aqui. Já agradecemos a tua presença, Carvalho, muito obrigado por ter aceito o nosso convite para vir aqui contar um pouco da sua história, da tua relação com Gaúcho, com o Passo Fundo e com o Clássico. Muito obrigado, seja bem-vindo. Saudação, Christian, Cleiton, parabéns pelo trabalho de primeira que vocês estão realizando, valorizando o nosso esporte. Antes de mais nada, dizer que os 2 clubes estão no meu coração, 50%, tanto que a camisa que eu estou aqui é verde do Gaúcho, verde, e a blusa é vermelha do Passo Fundo. Então, faz questão de demonstrar, então, esse 50% de cada lado, o sentimento, a admiração eterna por esses 2 grandes clubes que são Gaúcho e Passo Fundo, os clubes pelos quais a gente trabalha tanto, com tanto amor e quer ver sempre crescendo cada vez mais. E o Carvalho, ele é tão 50% de cada que até o time que ele torce é o Fluminense, que tem o verde, né? E tem ali um vermelho, tem um grená, né? Que tem muito a ver também, que lembra bem aqui. Então vamos lá, Carvalho, seja bem-vindo, fica à vontade aqui, é um bate-papo, né? Uma conversa, e você vai contar as suas histórias também para quem acompanha o nosso canal. Cleiton. Olha, então, pegando essa tua relação com os 2 clubes, levando em consideração sempre que quando a gente conversa, você relembra a tua trajetória no futebol de Passo Fundo, lá vendo jogos do Gaúcho, acompanhando depois o nascimento do Esporte Clube Passo Fundo, o que dá essa origem de ser um narrador meio a meio. Mas eu queria que tu contasse agora para a nossa audiência, que daqui a pouco não conhece como é que foi esse teu começo de relação com o Gaúcho e com o Passo Fundo. Como é que foi o Luiz Carlos Carvalho lá, 35, 36 anos atrás, que ele entrou no mundo do futebol aqui de Passo Fundo? Olha, eu tenho uma relação, todo mundo sabe, de sentimento esportivo pelo Rio de Janeiro. Tenho uma relação com o Fluminense, o qual me ensinou a pesquisar sobre futebol, estudar a narração esportiva, a inspiração que veio do Rio de Janeiro. E aqui em Passo Fundo, antes de entrar na imprensa, eu lembro que o meu pai iria a um jogo de futebol no estádio Valmar Salton, eu queria ir junto, Gaúcho e Internacional. O pai queria ver, era torcedor do Internacional, queria ver Rubem Paz, Tita, esses grandes craques, e eu estava lá para torcer pelo Gaúcho. E naquele jogo foi 1-1, e o Sérgio Pontes marcou um belo gol, Rubem Paz havia inaugurado o placar, e eu estava lá no meio da plateia vendo o gol do Sérgio Pontes, que me emocionou, e hoje é meu grande amigo Sérgio Pontes. No ano seguinte, 1986, se decidiu pela fusão. Gaúcho e 14 de julho. Havia inclusive concurso na cidade para dar o nome do clube. Eu escrevi várias cartas para dar o nome do clube. Olha, vou ver se de repente meu nome é aceito. Está nascendo um novo clube na cidade, que vai unir Gaúcho e 14. E nasceu o Esporte Clube Passo Fundo. E o Esporte Clube Passo Fundo eu acompanho desde o primeiro jogo da sua história. Foi aquele jogo lá em Soledade contra o Pampeiro, a vitória do Passo Fundo pelo placar de 4-2 de virada. Depois veio o primeiro jogo oficial valendo pontos, que foi a derrota para Ipiranga e Erechim, gol do Odir.
veio a primeira vitória no estádio Vermelhão da Serra, depois veio a vitória no estádio Volmar Salton. O Passo Fundo começou jogando lá no Volmar Salton, fez 4-1 sobre o Botafogo de 3 de maio, foi a primeira vitória. E ali nascia um grande craque que era o Cláudio Freitas. E eu acompanhei toda aquela trajetória do Passo Fundo, que foi campeão de todas as fases e foi campeão da segunda divisão 1986, sendo campeão, sendo que na última partida em casa venceu de virada o Ipiranga por 3-1, gols do Cláudio Freitas, do Zé Carlos e do Alfredo, e foi lá e segurou 0-0 com o time do São José, lá em Porto Alegre, que foi campeão. Aí aconteceu que em 87 o Gaúcho resolveu voltar. Voltou o Gaúcho. Retomou sua caminhada, o Passo Fundo seguiu sua caminhada. Então o meu carinho é o mesmo 50%, por ter visto o Gaúcho no seu último ano de Série A, ido ao estádio e ter acompanhado o Passo Fundo nascer e acompanhar desde o primeiro jogo. Então por isso mesmo o coração vai ser sempre 50% e eu tenho um carinho especial para esses dois grandes clubes. E como é que é quando eles se enfrentam, né? Narrar esse jogo, para ti é diferente, a atmosfera é diferente, a tua semana anterior, o dia anterior, a preparação, a gente que convive contigo, te conhece, sabe que quando tu tem um jogo, quando tu vai narrar, tu costuma se cuidar já 2, 3 dias antes, cuidar da voz. Quando é um clássico, esses cuidados eles redobram, alguma coisa especial, Carvalho? Olha, eu aprendi com o meu mestre José Carlos Araújo, que me recebeu, me deu dicas importantes. Ele chega nos jogos do Rio de Janeiro 5 horas antes da partida. Tal é o cuidado, questão de trânsito, enfim, uma série de fatores. Aqui não há essa necessidade, não existe por que você chegar tão cedo. Mas agora existe uma preparação, você começa durante a semana a acompanhar os jogadores, o estilo de cada um, analisar uma possível escalação para você trabalhar no jogo. E no mais acontece naturalmente, você pensa nas duas torcidas, você quer fazer o melhor, quer colocar o máximo de detalhes para o ouvinte de rádio. A gente pensa em dois públicos, aquele que está no estádio com o radinho acompanhando e aquele que está distante, que vai ficar acompanhando pelo rádio. Temos que criar essa imagem, brincar com a imaginação. E cada jogo como se fosse o primeiro da carreira. Bom, se cada jogo é como se fosse o primeiro da carreira e também há toda essa preparação tua, em especial para os jogos, como é que tu vê quando é época de clássico, a preparação da cidade, da comunidade esportiva passofundense, visando especialmente os jogos? Claro que a gente tem 2 semanas agora que a gente vem vivendo isso, mas também já teve outros clássicos em outros anos anteriores, mais para trás. E como é que tu vê? Há uma diferença da comunidade esportiva passofundense quando é semana de Igapaz? Esse espírito de clássico ele está começando a ser adquirido. A gente não tinha todo esse clima de rivalidade nos clássicos anteriores. Por exemplo, os primeiros clássicos foram vencidos pelo Gaúcho. O Gaúcho levou mais a sério o clássico, adotou o clássico como rivalidade, como acontecia já no tempo de 14 de julho. Então o Gaúcho estava acostumado a jogar clássicos. Tinha o Gacuá, por isso nasceu o Gapaz. Professor Jarbas Sampaio Correia, antigo comentarista, saudoso, diz que o Paz seria o representante do Quá, do Gacuá, então veio o Gapaz. E o Gaúcho levou mais a sério esse clima de rivalidade no começo e foi somando resultados. Demorou para o Passo Fundo começar a tratar o clássico como um jogo especial, não um jogo comum. E isso começou a mudar a partir de 2004, quando o Passo Fundo conseguiu a sua primeira vitória, então o Gaúcho estava bem disparado na frente. E hoje a gente já encontra o torcedor do Passo Fundo também jogando junto, marcando presença, que o torcedor do Gaúcho é historicamente um torcedor fanático que joga junto. Eu estou percebendo isso por parte do torcedor do Passo Fundo, que muitas vezes espera os resultados chegarem para começar a apoiar o time. Eu vejo que essa rivalidade também vai fazer com que o próprio torcedor do Passo Fundo participe mais, como já acontece com o torcedor do Gaúcho. E isso é muito importante, né? Até mesmo para quem está trabalhando, a gente já falou aqui em outras oportunidades, mas imagina, Carvalho, que para você que está ali narrando um jogo, quando a torcida está lá, um jogo com o estádio cheio, também dá mais empolgação, também muda o ânimo do narrador?
Ah, sem dúvida, você vive mais aquela emoção, o torcedor viaja junto na emoção, cada lance, cada arremate pro gol, cada defesa de goleiro, ele joga junto, ele faz a diferença. Eu não tenho dúvida que se o torcedor de Passo Fundo, o torcedor tanto do Passo Fundo como do Gaúcho, vestir a camisa, apoiar, os dois times vão longe nesse campeonato, porque não vamos sonhar com acesso para a elite do futebol do Rio Grande do Sul. Bom, acompanhaste jogos do Passo Fundo e do Gaúcho nesta competição, que é uma competição bastante disputada, bastante equilibrada, essa Série A2, especialmente na chave A. Como é que tu avalias essa participação de Gaúcho e de Passo Fundo nessa competição, simultaneamente os dois times em 2022? Olha, os clássicos para esse efeito não vieram num bom momento. A gente queria ver os dois agora ganhando para terminar o turno na zona de classificação. Se o Gaúcho ganhasse o clássico, ele estaria na zona de classificação, o Passo Fundo estaria fora. Como o Passo Fundo venceu, o Gaúcho ficou fora. Mas o Gaúcho vencendo este clássico de domingo no Vermelhão, ele volta para a zona da classificação, possivelmente o Passo Fundo sai, ou os dois podem ficar. Agora o Passo Fundo vencendo vai dar um salto significativo para a sua classificação. Mas eu acho o seguinte, passando o clássico, temos que olhar o que vem pela frente. O Gaúcho tem uma tabela muito boa, tem 4 jogos em casa para buscar sua classificação, joga fora de casa contra um time que está lá atrás, que é o Brasil de Farroupilha. O Passo Fundo, independente dos resultados, ele está vindo com boa sequência fora de casa, muito tempo não tinha 100% fora do Vermelhão da Serra. Isso é importante para buscar vaga em função do grande número de jogos que vai ter fora de casa. Eu acho que se o Gaúcho fizer bem o papel de casa, independente do clássico, o Passo Fundo fizer muito bem, como vem fazendo fora de casa, buscar os pontos que precisa, os dois vão chegar à sua classificação. Seria muito bom termos aí um clássico, né, Carvalho? Para decidir uma vaga na Série A, ou uma final com o clássico, ou quem sabe um clássico em uma fase adiantada da competição, né? Ah, sem dúvida, seria o clássico tão sonhado, que até então a gente teve clássicos de abertura de campeonato, como foi em 2006, até o meio de campeonato, Passo Fundo lutando contra o rebaixamento, também naquele ano 2006, acabou não conseguindo, faltou um ponto lá contra a equipe da Ubra. Enfim, é bom os dois estarem lá na frente disputando classificação. E esse clássico de Passo Fundo é importante, hoje ele é o maior clássico do norte do estado. Nós não temos hoje um clássico em Erechim, por exemplo. Temos o Ipiranga, que é destaque no campo, e o Atlântico destaque no futsal. Não temos um clássico em Ijuí, não temos um clássico em Vacaria. O clássico do norte hoje é Passo Fundo e Gaúcho. E, sem dúvida, tem tudo para ser um clássico marcante a cada temporada. Olha, quem te ouve narrando jogos de futebol, logo identifica a tua figura ali no microfone, claro, pela voz, pela imposição, enfim, mas também pelos inúmeros bordões e também algumas frases de efeito que tu utilizas nas narrações. Como é que elas surgem? E também se existe alguma inspiração ou se é algo que vem naturalmente, se é algo planejado, como é que surgem esses bordões que depois acabam ficando na cabeça da galera? Olha, como eu digo, eu sou um aluno do Rádio do Rio de Janeiro. O Rádio do Rio de Janeiro é um rádio bem criativo, é um rádio com muitos bordões. Dificilmente você encontra um narrador que não tenha bordão. E eu ouvindo aquelas transmissões na infância, adolescência, eu vou começar a criar os meus, com base naquilo que eu aprendia ouvindo os narradores do centro do país. Só tem uma que eu tenho uma inspiração aqui do sul do Brasil, que é o Ed Ken. Ed Ken é inspirado no Haroldo de Souza, ele dizia o adivinhe, diz até hoje, e eu admirava o trabalho do Haroldo. Então vou criar alguma coisa especial, saia muito gol no futsal, era muito gol, então vou lançar o Ed Ken, Ed Ken eram 3 vezes, eu reduzi para 2, Ed Ken, que somente são feitos para os times de Passo Fundo, não diz Ed Ken para os times de fora, somente para Passo Fundo. Eu criei algumas aí para começar o jogo. Rolou a bola, lá vai ela, eu vou atrás dela até o fim. Eu não vou perder nenhum passo, nem um instante onde a bola estiver. E eu criei uma especial para o tempo e placar, por exemplo, que é muito comum do Rádio Gaúcho, vamos ao tempo e o placar do futebol. Não, eu vou fazer algo diferente. Aí eu criei
Faça as contas do jogo comigo. Essa é inspirada no José Carlos Araújo, da Rádio Tupi atualmente, que dizia: apite comigo, galera. E eu criei inspirado, vou criar algo que todo jogo a gente tem que fazer contas. Então, faça as contas do jogo comigo. E aí, no mais, eu fui também me inspirando um pouquinho no Osmar Santos, que usa muito a literatura para o futebol. E eu trouxe de uma poesia, adaptei para o gaúcho e deu certo, que é o Verde que te quero verde, uma poesia que eu encaixei e deu certo para o gaúcho. Foi lançada num jogo Gaúcho e Santo Ângelo. O Gaúcho perdia ali a chance de disparar, estava empatando 1-1 em casa e o Éder fez o gol da vitória aos 53 do segundo tempo, então eu lancei o Verde que te quero verde, até hoje o torcedor conhece. Aí eu teria que criar algo para o Passo Fundo. Que o Passo Fundo, naquele período que eu comecei a narrar Clássico, 2004, havia decidido voltar para o Colorado, sair do Tricolor. Então, depois ele voltou para o Tricolor. Aí eu adaptei, com base numa canção muito bonita que é Doce, Doce Amor, onde tem andado, diga por favor. Eu adaptei para Doce Amor Tricolor. E aí ficou Doce Amor Tricolor para o Esporte Clube Passo Fundo. E do mais, algumas que você lança aí para descontrair. Que peninha! Quando o gol está pintando para o time de Passo Fundo e quase acontece. E outras que surgem naturalmente. E aí eu tinha que criar algo para o gol. Já tinha usado outras, acabaram vindo, não ficando. Então vou adaptar uma que eu criei, que foi Que Momento! Primeiro, que momento ficava tão vazio. Bateu, que momento! Não, eu vou colocar mais 2 vezes. Eu adaptei 2 vezes. Que momento, que momento, que momento! E deixa que o terceiro O ele se espalhe. Aí surgiu e é uma das marcas que a gente utiliza no rádio. Algumas surgem naturalmente. Você lança, caiu na graça da torcida, você mantém. Não caiu nas graças, você tira. Agora o Ed Ken é o mais famoso até hoje. O pessoal me encontra na rua se eu não falar o Ed Ken. É famoso o Ed Ken. Tem outras pelo Brasil afora que lançaram, tem várias. O Luiz Roberto utiliza, que é o Sabe de Quem. Mas o meu é totalmente 100% que é criado por mim, que é Ed Ken, Ed Ken, Ed Ken, que vem aquela inspiração do Haroldo de Souza. E tem uma outra que você não citou aí, Carvalho, mas que eu acho que é uma também que ficou muito conhecida aqui, que inclusive virou uma bandeira lá no Vermelhão da Serra, que é o Felipe é show, o Felipe é gol, né? Naquele tempo a gente criava muitas frases para marcar com os principais jogadores e o Felipe estava no auge, ele começou a fazer gol e eu estava começando a narrar futebol. Então eu vivi esses grandes momentos do Felipe, e narrei tantos gols do Felipe que eu vou criar um bordão para ele. E lancei Felipe é show, Felipe é gol, Felipe é show, Felipe é gol. Então todos os gols do Felipe eu usava esse bordão e ficou uma marca, né? Não tive a honra de ver o Bebeto jogar, meu grande amigo Bebeto, mas eu tive a honra de ver o Felipe jogar. Então eu criei esse bordão que ficou famoso. E sobre aproveitando esse gancho aí, Carvalho, do Felipe, do bordão, no seu entendimento, acompanhando o futebol já há tanto tempo aqui de Passo Fundo, a nossa cidade, dos últimos tempos, está carente de um jogador que faça por merecer um novo bordão seu, né, que faça tantos gols, ou que se destaque tanto, ou que crie um vínculo como o Felipe criou, né, com o Passo Fundo, ou seja lá com o Gaúcho, para merecer um bordão, para ser um diferencial, como nós já tivemos outros nomes? Hoje o desafio é o seguinte, que o jogador não fica muito tempo no clube. Ele fica pouco tempo no Gaúcho, fica pouco tempo no Passo Fundo, você não tem aquele vínculo tão forte. Hoje daria para você criar para outros jogadores. O Serjão ficou um tempo maior, quando estava começando a narrar futebol, então não podia acompanhar tanto tempo e poder criar bordões para o Serjão, pela dedicação. Mas o Felipe eu convivi muito tempo, criei essa do Felipe, né? Felipe é show, Felipe é gol. E então vai muito do jogador, aquele que permaneceu um tempo maior jogando na cidade, você cria aquele vínculo com o torcedor, você acaba criando esse bordão também. Bom, os bordões também, existe aí uma divisão, né? Os bordões específicos de Gaúcho e de Passo Fundo. Não houve ainda de jogadores, que o Felipe foi só jogador do Passo Fundo, por uma questão que não houve jogador com o tamanho de destaque pelo lado do Gaúcho ainda neste período, conforme acabasse de contar para a gente. Mas, como fazer em um jogo entre Gaúcho e Passo Fundo para manter aquela isonomia de tal forma que a torcida do Gaúcho ou do Passo Fundo não pense, tu tá puxando pro Gaúcho ou pro Passo Fundo, e geralmente eles vão pensar que tu tá puxando pro adversário. Como fazer para que isso não aconteça? Eu tenho a seguinte tática, eu vivo a emoção daquele que está criando a oportunidade.
E o Gaúcho vai para o ataque, vamos lá, é falta para o Gaúcho, verde que te quero verde, Gaúcho. O Passo Fundo vai chegar na DAC lá, vai pintar a chance, olha aí, é doce amor tricolor, você vive a emoção do lance, né? Você vive, bota emoção naquele gol. Eu lembro da revista Placar, a revista Placar fazia o lado do vencedor. Então a gente aprende a fazer a emoção do vencedor, mas nunca desmerecer quem perder, sempre passar para aquele que perdeu. Ó, pessoal, foi um clássico, é um a mais, vem a próxima rodada e vem mais competição. Aconteça o que acontecer, na próxima vem a vitória e vamos em frente, jamais desanimar. Tem a questão da narração do futebol, né, Carvalho? Tem lá suas técnicas, tem muita inspiração, tem muita coisa que acontece na hora ali. Tu tem algumas táticas para decorar o nome dos jogadores e mais, né? Tem algum tipo de treinamento que tu possa fazer? Imagina, tu vai estudar os times, saber quem são os jogadores, tudo bem. Mas tem algum tipo de treinamento que o narrador faz? Olha, eu aprendi muito narrando futebol de botão. Sempre fui uma pessoa muito tímida, nunca fui extrovertido, então a minha brincadeira era brincar de rádio no quarto da minha casa, narrando futebol, criando os bordões, fazendo campeonatos. E ali eu começava a distribuir, ó, esse jogador vai atuar mais pela direita, então vai ser o 2. Aquele vai jogar pela esquerda, vai ser o 4, então é mais fácil decorar. Aí vou decorando, aí com o tempo fui pegando, aí eu vou montar a minha escalação, eu faço a minha escalação do 1 ao 11. Tem narradores que distribuem o goleiro, depois o lateral direito, faz uma sequência, o 3, o 6 e o 4, divide por posições. Não, eu faço uma linha reta, do 1 a 11, como seria. E ali observo inicialmente aqueles jogadores que eu conheço, os demais a gente vai pegando aí pelos detalhes físicos. Ó, aquele que vai correr geralmente pela ponta é assim, assado. Quando ele pegar a bola de frente, que eu não vou enxergar o número da camisa dele, eu tenho que ter algumas táticas. O jeito de correr no gramado, você vai olhar, aquele lá já anda mais com uma caneleira X, usa lá, enfim, tem uma braçadeira, enfim, tem algo ali que identifique verde, vermelho, azul. A gente vai guardando esses detalhes aí para quando está distante a gente não consegue captar o número da camisa. E por que será, na tua opinião, Carvalho, que é tão difícil termos mais narradores ou novos narradores de futebol? Porque a gente tem repórteres novos surgindo, a gente tem novos comentaristas surgindo, mas narradores, por que é uma função tão difícil? Geralmente o narrador, ele é uma função que vem de um dom, é uma vocação. Eu sempre quis ser narrador de futebol. Eu escolhi ser narrador de futebol. Tive outras formações na vida, mas eu sempre quis ser narrador de futebol. Me preparei para ser narrador de futebol. Entrando no rádio, atuei em outras áreas, atuei em várias áreas, mas o narrador era o meu sonho de garoto. Era o que me deixava feliz e me deixa feliz, que eu posso me divertir. É uma terapia, consigo trabalhar com a emoção do público. E eu digo que a narração me transforma. Eu digo sempre que eu não sou uma pessoa que fala muito, eu sou mais tímido. A narração faz com que eu me solte, então para mim é uma diversão, é poder brincar com a imaginação do público, poder jogar com as palavras, esticar o grito de gol, chamar atenção em um lance de maior perigo, é bem legal. Mas algo que eu sempre coloco, a narração de futebol é algo que você transmite emoção, mas a narração é um produto jornalístico, você está contando um fato, você tem que ser fiel aos fatos, você não pode inventar os fatos, tem que ser criativo para transmitir os fatos. Agora você não vai contar um jogo que não existe, você vai contar lance que não existe, tem que você ser fiel, primeiramente é um fato jornalístico ao qual você estabelece uma condição de emoção. E é bastante improvisação também, tem que ter o raciocínio muito rápido, de ver o que está acontecendo, processar aquela informação, ver quem está com a bola, entender quem é aquele jogador e tudo isso já transformar em palavra, usando a criatividade, formulando um texto rápido ali. A criatividade é isso? Você olha para o jogador e já começa a distribuir emoção, o que ele vai fazer com a bola, para onde ele vai lançar. Se cobrar sempre, eu não estou falando em que posição que ele está com a bola, ele está pela ponta direita, está na linha de fundo, porque eu tenho que pensar naquele que não está vendo o jogo, então tem que me colocar como ouvinte também. Tem que ser rápido, raciocínio, você não pode ficar, eu vou dar uma olhada no jogador, no papel aqui, vai olhar e você perde o embalo. Você tem que ir olhando no papel e já com outro olho no gramado para não trancar a tua narração. Ela tem que fluir naturalmente. Bom,
Sobre o jogo do próximo domingo, voltando agora ao assunto Gapaz mesmo, a gente teve um jogo de ida, por assim dizer, o jogo anterior, em que o Passo Fundo foi até a Arena do Gaúcho, lá na Arena BS Bios, e ganha do Gaúcho lá, agora vai sediar o jogo no Vermelhão da Serra. Como é que tu enxergas esse momento de Passo Fundo e de Gaúcho dentro da competição, que é uma competição que tem outros clubes, é bem verdade, mas já temos aqui uma competição particular desses dois times, inclusive valendo uma taça? A taça é um atrativo especial, é a homenagem ao nosso município, 165 anos, e uma justa homenagem ao Dr. Antônio Augusto Meirelles Duarte, que espalhou a emoção por muitos anos, um dos grandes nomes e o nosso grande nome da crônica esportiva, realmente um grande nome da nossa crônica esportiva do sul do Brasil. Olhando para o gramado, percebemos que o Passo Fundo, ele desde que caiu para a divisão de acesso, não vinha fazendo bons campeonatos. Não conseguia fazer, largava mal, não conseguia fazer bons jogos. Isso acabou espalhando uma certa preocupação no torcedor, uma dúvida. Onde vai chegar o Passo Fundo? O que o Passo Fundo vai buscar? Já começa a transmitir a confiança para o torcedor. Isso é muito bom, que o time vai disputar umas boas posições na competição, que vai estar lutando. O Gaúcho, é o primeiro ano em que o Gaúcho está jogando a Série A2. Automaticamente a cobrança é maior para o lado do Passo Fundo. Mas eu percebo o entusiasmo do Gaúcho. Se o Gaúcho conseguisse chegar já nesse primeiro ano, seria fantástico chegar na Série A já no primeiro ano. Essa motivação. Observa o professor Fabiano Borba, um grande treinador, dedicado, criativo. Ele é um professor que sabe mobilizar o seu grupo. O presidente Guto, um grande trabalho no Gaúcho. O Gaúcho está fazendo com que a cidade vista o verde. O Esporte Clube Passo Fundo, a direção faz um grande trabalho, dedicado, pessoal apaixonado pelo clube. O professor Marcelo Carenhato também, um grande profissional. O Passo Fundo fez um bom trabalho com o Luizinho Vieira e agora o Carenhato está fazendo também um bom trabalho. Acho que o Passo Fundo também está no bom caminho. Os dois times estão cotados. Eu não vejo adversários melhores que os dois nesta chave, não vejo outros adversários melhores do que Passo Fundo e Gaúcho para buscar a classificação. É isso aí. Carvalho, só voltando um pouquinho ali ainda na narração. Um jogo que termina 0-0, ele é meio sem graça pro narrador, é meio chato assim, fica faltando alguma coisa? Eu acho que vai muito da emoção que o jogo produz. Tem jogo de 0-0 que tem mais emoção que um jogo de 3-3. Claro, para o narrador é bom, narrar gol, o torcedor é bom, mas tem 0-0 que tem chances criadas uma atrás da outra, que é disputadíssima, a bola não entra, mas está chegando ali pertinho. Claro, para quem narra futebol, o gol é sempre especial, mas tem 0-0 legal. Eu nunca esqueço que o jogo que eu vou levar para a minha vida, o jogo mais importante da minha vida, sempre será Brasil e Itália de 1994. Foi o jogo que o Brasil ganhou a Copa do Mundo, foi para os pênaltis. Eu não acompanhei nenhum pênalti que o Brasil foi cobrar, mas eu confiava que o Tafarel pegaria um. Então, aquele jogo marcou a minha vida, aquele 0-0. Sempre sonhei ver o Brasil campeão mundial. Aconteceu, então tem 0-0 que marca para a gente. Bom, tem 0-0 que marca, também concordo. Tem muito jogo com muito gol, que também não é lá grandes coisas, mas os gols acontecem. E algum jogo memorável que tu tenhas narrado, especialmente, claro, envolvendo Gaúcho e Passo Fundo, que tu guarde assim, com muito carinho na tua recordação e na tua história? Escolher um de cada um, então. O Passo Fundo, o jogo que eu estava começando a narrar futebol, ano de 2000. O Passo Fundo teria que vencer o Guarani de Venâncio Aires no Vermelhão da Serra para se classificar. Saiu perdendo e conseguiu a virada com um gol do Paulo Gaúcho, e depois o Felipe, do levantamento do setor direito, ele colocou de cabeça a bola na rede do Guarani de Venâncio Aires e o Passo Fundo se classificou para a fase final, time do Juarez Vilela. Eu acho que foi o grande jogo do Passo Fundo. E do Gaúcho foi a vitória de 1-0 em cima do Internacional. Lá no ano de 2004, o Gaúcho subiu para uma competição nacional, que era o grande sonho chegar. Estava lá um grande público no estádio Volmar Salton, 7.000 pessoas aproximadamente, e o João Pedro fez o gol no começo do segundo tempo, aos 4 minutos. Foi um gol inesquecível, aquela multidão vibrando. Então, são os dois jogos que eu não esqueço. Passo Fundo 2-1 em cima do Guarani de Venâncio Aires, Felipe, e o João Pedro da vitória 1-0 em cima do Internacional. Já para encerrar também, Carvalho,
a tua relação também, o público lembra muito de ti aqui em Passo Fundo, das tuas narrações com o futsal, né? Gostaria que você falasse um pouquinho da tua relação com o futsal da nossa cidade, toda a história, tudo que já foi vivido, né, de Luiz Carlos Carvalho narrando futsal em Passo Fundo. Futsal é eterno no meu coração, gratidão sempre, sempre serei um apaixonado pelo futsal. Se eu sou narrador, hoje eu devo ao futsal. Naquele período que eu estava tentando ter uma oportunidade para narrar futebol, não era fácil, e o futsal me abriu essa porta. E eu comecei narrando um jogo entre América de Itapera e UPF. O jogo foi realizado lá na cidade de Itapera. O Eurides, saudoso Eurides, que faleceu recentemente, fez o gol de cabeça para Passo Fundo, foi a primeira narração. E depois eu tive a alegria de contar muitos jogos aqui, 3 decisões de Série Ouro, até a conquista que veio em cima de Venâncio Aires, em cima da Sueva. Mas eu vivi aqueles grandes momentos com o Mateu, com o Tete, com o Giba, com Arno, Glauco, Luciano, Messinho. E ali eu tive uma narração emocionante atrás da outra, vibrei junto com o time, viajei por todo o estado, muitos sábados à noite, pelas estradas, madrugadas de domingo, e para sempre terei um carinho especial pelo nosso futsal e quero ver o futsal de Passo Fundo brilhando também, chegando a uma Liga Nacional. Bom, já que tocaste no assunto futsal, e a gente acabou de falar também sobre futebol, a diferença básica de narrar um jogo de futebol de campo com um jogo de futsal. O futsal exige um ritmo mais acentuado. A bola não para praticamente nunca. Você não pode jamais desligar da quadra. Você vai ler um comercial, tem que estar com um olho na quadra e um no teu texto. Você não pode se cuidar jamais. O jogo é muito rápido e cabe ao narrador criar um ritmo especial para lances de mais proximidade com a área e o lance mais distante, que o futsal é muito rápido. Às vezes está com o goleiro, daqui a pouco já está lá saindo o gol. Então você vive muito mais intensamente o jogo, é emocionante, é muito legal. O futsal é uma adrenalina e é especial. Narrar futsal realmente é também apaixonante. Verdade, o futsal também, ele mexe bastante. Carvalho, quero agradecer mais uma vez aí a tua vinda aqui para gravar conosco, trazer esse episódio aqui do De Primeira e contar um pouco de toda a tua história, a rica história com o futebol de Passo Fundo. Muito obrigado, Carvalho. Muito obrigado, Christian. Muito obrigado, Cleiton, pela oportunidade de poder falar daquilo que eu gosto tanto, que é a narração e dos times de Passo Fundo. Estamos na torcida sempre por Passo Fundo Gaúcho, também pelo nosso Passo Fundo Futsal, que tenhamos grandes alegrias, muitos clássicos, muitas emoções, mas, acima de tudo, uma rivalidade sadia, que fique lá no gramado, com as brincadeiras, jamais violência, porque a disputa, como eu sempre digo, um jogo dura 90 minutos, uma amizade ela pode durar mais de 90 anos. Então isso é o mais importante. Acima de qualquer paixão existe a amizade, o respeito, isso é fundamental. Que o futebol venha para fazer amigos, acima de tudo formar grandes cidadãos. Aí então, este é o Luiz Carlos Carvalho. Eu só quero quebrar aqui o protocolo que a gente sempre faz, que não é um protocolo, na bem da verdade, né? Carvalho, então, para a gente encerrar aqui, a gente encerra com a tua palavra, fazendo convite também para que a nossa audiência que vai assistir a este vídeo antes do clássico do domingo, também acompanhe a jornada esportiva, né? Porque estaremos todos lá fazendo esse trabalho para a Planalto News. Então eu queria que tu encerrasse o programa de hoje fazendo então o convite para que a nossa audiência aqui do De Primeira também sintonize nos 92.1. Convidar então o grande plateia do rádio a acompanhar a transmissão da equipe Show de Bola, uma grande cobertura que a equipe vai fazer desde as 14 horas de concentração, com o Rodrigo Oliveira já movimentando os repórteres, o Christian Queiroz, também o Cleiton Vasconcelos, comentarista Ari Machado, e nós estaremos na jornada esportiva a partir das 14h30, mais um jogo para a história, Passo Fundo e Gaúcho, um jogo que a gente vai lembrar daqui a muitos anos, então é um jogo para ficar na recordação.